Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. O autoconhecimento aí tem, claro, tem as práticas de tipo diário, e de quem que é o eu 2.0 e tudo mais, mas será que talvez não tenha mais a ver, e aí eu quero saber sua opinião sincera, com experiências que você teve? Então, aquele papo de aprender pelo amor ou pela dor, sabe? Por que a gente tem tão mais facilidade em aprender pela dor? A gente só aprende quando a gente sofre ou passa por uma experiência, né? Eu acredito que nesses momentos de crise ele fica mais evidente. Mas assim, por exemplo, tem um processo que eu faço com os meus liderados que é o seguinte. Primeiro eu busco entender a história inteira da pessoa e eu busco encontrar a forma como a pessoa se move na vida. Por Como exemplo, assim? a pessoa ela tá lá contando a história dela, daí ela fala que na adolescência ela começou a fazer natação e aí ela gostava muito, ela fazia 3 vezes por semana, ela chegou a competir em natação. E aí, enfim, se deixar a pessoa, ela vai seguindo a história e falar, depois eu saí e comecei a entrei na faculdade. Eu falo, não, peraí, me explica melhor, o que que fazia você gostar na natação? A pessoa fala, eu gostava porque eu conseguia, toda vez que eu entrava na raia, eu conseguia ver meu progresso, então eu conseguia medir meu tempo e ver o meu progresso, e eu conseguia, eu gosto de competição, enfim, então eu gostava desse processo de competitivo. Então, cara, o que que essa pessoa está me falando? Ela está me falando que ela gosta de ter o seu progresso medido, ela gosta de resultado de curto prazo e ela é competitiva. Então, se, por exemplo, eu como líder aloco essa pessoa num projeto de, assim, a gente vai trabalhar nesse projeto durante 6 meses, daí a gente vai ver o resultado. Cara, eu mato essa pessoa. Porque a Caramba. forma dela operar não é essa forma. Então, assim, eu teria que pegar esse projeto. Talvez esse projeto não seria para aquela pessoa, inclusive. Mas se for para ela, então eu teria que quebrar esse projeto em entregas menores, onde o resultado é mensurável, porque isso está ligado a como é que ela funciona. Então, as pessoas também poderiam fazer isso consigo mesmas. Tipo, entender a sua história, entender a sua educação, enfim, o que né, por exemplo, cara, várias reflexões, assim. Por exemplo, minha família ela tem medo de água. Então, eu nunca fui estimulado a coisas aquáticas. E esse tempo eu estava pensando, cara, né, minha mãe, minha avó tem medo de água. Todas as vezes que eu entrei na água em situações, e eu gosto muito de desafio, enfim, eu estava sendo podado porque eles tinham esse medo, então me tiravam da água, sei lá. E então eu sei nadar, normal, mas eu nunca, cara, sei lá, coisas aquáticas, tipo natação, nunca fiz. Iatismo, sei lá, né, Aham. de vela, sei lá, qualquer Aham. coisa assim, nunca fiz. Eu tava pensando, cara, isso daqui tem um arquétipo, né, que foi criado, que isso aqui é meu ou é da minha família? Cara, isso aqui é da minha família, mas tá dentro de mim. Então, assim, pô, não é que o Ivan não gosta de água. Cara, eu posso gostar. Mas eu preciso tirar primeiro essa percepção desse processo. Então, assim, né, também tem medo de altura. Então, sei lá, ninguém nunca na minha família pulou de paraquedas, ou tinha medo de andar de avião, enfim, coisa assim. Eu preciso entender que isso não faz parte de mim. Mas se eu entender isso, se eu conseguir entender de onde que vem isso, eu consigo me conduzir melhor. Então, durante muito tempo na minha vida, eu tinha uma visão de que, pô, eu tenho medo de altura. E agora, esse ano, por exemplo, né, daí eu fui fazer curso na Disney e fui, né, lá tem várias montanhas russas, enfim, né, 40 metros de altura, anda, sei lá, 100 km por hora, enfim, umas coisas malucas assim. E eu falei, cara, eu tava justamente nesse ponto. Eu tenho medo disso ou não tenho? Isso aqui é uma coisa que vem um legado para mim ou não? E eu fui, cara, eu fui em todas as montanhas russas e eu adorei.
E eu descobri que eu não tenho esse medo. E era uma coisa, um arquétipo que estava lá criado, estava dentro de mim, que não pertencia a mim, sabe? E muitas vezes, assim, eu tô falando aqui da família, mas às vezes pode ser alguém que a gente ouviu e que, cara, aquilo ficou dentro da nossa mente, tá lá dentro da nossa cidadela. Às vezes a gente até construiu, fez uma reforma em cima disso, e o negócio cresceu, e a gente pode tirar aquilo, né? Pode tirar aquilo da nossa mente e se conduzir de outra forma. Então, acho que esse processo de entender, por exemplo, tem muitas pessoas que têm atritos com pai ou mãe. Então, por exemplo, durante muito tempo eu tive atrito com o meu pai. Cara, hoje a gente tem uma relação super amorosa, assim, amo muito ele, mas durante muito tempo a gente teve atrito porque eu não concordava, né? Aquela época adolescente lá que eu falei daquele processo. Então eu não concordava com várias coisas. E assim, durante um tempo eu negava a figura do meu pai para mim. Assim, quando alguém, sei lá, alguém me associava com ele, porque eu sou muito parecido fisicamente com ele, e alguém me associava, eu ficava incomodado com isso. E assim, o ponto que eu comecei a mudar foi justamente a dicotomia do controle, quando eu comecei o estoicismo lá com 21 anos, há 10 anos atrás. E era justamente isso, cara, eu não posso mudar meu pai, mas eu posso mudar a mim mesmo. Então, cara, deixa eu sair dessa postura de reclamação, de ficar tentando mudar a cabeça de outra pessoa e deixa eu mudar a mim mesmo. Isso eu posso fazer. E nesse processo, eu fui vendo uma série de características do meu pai que ele tem qualidades excelentes. E eu tenho muito dele em mim. Então, é como se eu estivesse negando uma parte de mim. Então, né, meu pai é uma pessoa super trabalhadora. Ele é uma pessoa que tem essa parte cognitiva. Também tem uma série de qualidades que esse processo de aceitação, esse processo de entendimento, cara, para mim fez uma diferença muito importante na minha vida, assim. É um processo que é como se eu estivesse negando uma parte de mim e não pudesse acessar aquilo porque, né, eu tinha um atrito com isso, né? Então isso para mim foi libertador, né? E assim, foi interessante que o meu próprio pai também foi mudando assim ao longo do tempo, né, que as pessoas podem fazer isso assim. Então isso é super interessante, né? Então, analisando a nossa história, a forma como a gente se conduz na vida, todas as pessoas elas enxergam o mundo não da forma como o mundo é, mas sim da forma como elas veem, e cada pessoa tem uma lente diferente. Então, a lente do Ivan, ele vê o mundo de uma forma diferente, né? A lente, né, sua vai ter uma outra, e cada pessoa vai ter uma forma diferente de enxergar a vida, e isso tem a ver com essa experiência, com essa construção, com coisas, DNA, enfim, tem uma série de fatores aí envolvidos. Então, isso faz com que não só tenha mais empatia pelas outras pessoas. Eu falo, cara, deixa eu tentar olhar eu não vou conseguir fazer isso, né, 100%, mas deixa eu tentar olhar pela tua lente. Especialmente quando a opinião é contraditória. E deixa eu entender na tua história como é que você... analisando a minha história, como é que eu fui me conduzindo. Porque se a gente vê o mundo... cada um com uma lente diferente, então a gente se conduz na vida de uma forma diferente. Aquilo que talvez seja óbvio para mim não é óbvio para o outro, porque ele vê com uma outra lente completamente diferente. E esse processo ele gera um aprendizado gigante, né, de autoconhecimento. Eu falei, cara, eu tomei aquela decisão, o que eu estava pensando naquele momento? O que foram os meus critérios? Eu me movi pelo quê? Né? E aí esse entendimento ele ajuda no autoconhecimento, ajuda a encontrar o que é a sua própria natureza.